Começando mais um podcast saindo do forno, Rational Brasil, Rede Food Service, aqui na FISPAL 2022. Agora o papo é com o chefe Gabriel Nigro, influenciador digital, gerador de conteúdo, chefe de cozinha experiente, apaixonado pelo segmento, que já está um bom tempo na estrada, né? Um tempinho. Vai fazer uns 14 anos, Anny. 14 anos já. Conta um pouco da história aí. Rapaz, por onde começar? Vamos começar do início? Fala como que você caiu nesse negócio. Como que eu caí? Vou tentar resumir isso daqui em 2 minutos, né? Quase falando igual o Eminem. Cara, eu sempre fui muito curioso na cozinha, né? Cresci com uma avó que era cozinheira, de fato, de profissão. E a outra avó que era filha de italiano, né? Que já nasce com diploma, né? Então a minha vida foi cozinha, né? E eu sempre fui muito curioso, né? E na época que eu tava crescendo e aprendia com ela, eu queria entender por que ela botava um pedaço de carne na panela e entrava vermelho e saia marrom. Por que a massa de pão dela crescia? O que acontecia nisso, né? E na época não tinha muita referência, né? Eu acho que eu virei um nerd da cozinha muito cedo, sabe? Legal. Comecei aquela internet de escada, né? Então você entrava meia-noite na internet para poder pesquisar e tudo mais. Então corria sempre muito assim, atrás do conhecimento, mas nunca tinha entendido como profissão, né? Eu acho que eu enxerguei profissão quando eu desviei da outra profissão, né? Que a gente estava conversando, eu fiz vestibular para Direito, né? Cheguei a fazer um concurso para a Procuradoria do Estado lá no Rio de Janeiro. E desistiu a tempo, Desisti a tempo, cara. Direito Constitucional me afastou disso. E quase passei pro concurso, né? Mas foi um sinal. E aí eu comecei... Eu acho que nessa época também começaram a aparecer uns programas de televisão diferentes, né? Porque a gente tinha o quê? Ana Maria, Palmirinha, que são maravilhosas. Mas que a gente olhava, né? E não identificava ali como uma profissão de cozinha. Aí depois, quando a gente começa a ver o Alex Atala, a Flávia Quaresma, o Clotur Agro com uniforme de cozinha, mostrando o ambiente de cozinha, a rotina de cozinha, você começa a ver, pô, isso aí é uma profissão, hein, cara? Isso é uma profissão. Eu comecei a enxergar desse jeito. Aí eu entrei na faculdade, eu tinha 17, fazendo 18 anos. Fiz gastronomia, acho que foi a segunda turma da minha faculdade, né? Então, era um período que era muita novidade, né? Tava começando, Na verdade, já é antigo, mas superior, assim, né? Começou a aparecer mesmo nessa fase, né? E aí comecei a trabalhar, cara, em todos os tipos de lugares. Assim, a minha ideia era aprender. Então eu entrei, eu tinha 17 para 18 anos, entrei num bistrô lá no Leme. Era muito doido, porque eu fazia de tudo lá, de tudo literalmente. Porque o Leme lá é uma área que recebe muito turista, então tem muito gringo. Lá eu trabalhava, fazia as entradas, fazia sobremesas, arrumava o couvert, lavava a louça. E quando entrava o gringo, eu era o único do restaurante que falava inglês. Ainda atendia. Então eu tinha que sair para atender o cliente. Olha que doideira. E aí fui rodando, cara. Trabalhei em hotel, trabalhei em asiático, trabalhei com Claude, trabalhei em um buffet e fui crescendo, né? Trabalhei em uma boate, fui crescendo. Estagiário, auxiliar, cozinheiro, até que eu virei subchefe desse buffet. E tive uma oportunidade para trabalhar numa empresa, na segunda maior empresa de eventos do mundo, que administra o Rio Centro e o atual Genesse Arena. E lá eu fui contratado, acabei sendo contratado como supervisor de A&B, né? Então eu fazia toda a parte de A&B dos eventos. Operacional, né? Brabo, eu fiz jantar para 7 mil pessoas, entendeu? Assim como praças de alimentação. Então, a minha carreira foi mudando, né? Justamente, a gente já começou do início, já passamos num outro ponto. O fato de eu ter trabalhado lá me deu a oportunidade de montar operações na praça de alimentação na Rio+20, o evento de sustentabilidade, que foi super famoso e tal. E isso foi bem bacana, porque eu consegui montar do zero um restaurante a quilo orgânico. A gente foi capa de jornal, atendia 1.500 pessoas por dia. Não existia. Não existia. Existia restaurante orgânico, mas não existia. Disso, daí o pessoal falou, pô, Gabriel montou isso aí, vou chamar ele pra me ajudar. E eu comecei a ganhar cliente de consultoria. Legal. Então eu nunca corri atrás do cliente. Os clientes viam e me puxavam. O teu trabalho vendia a sua consultoria, Exatamente. Né? Fui para consultoria, comecei a estudar, né, a operação mais a fundo ainda. Comecei a entrar na parte de tecnologia.
Inclusive, acho que a Fispal foi uma grande virada de chave, que eu comecei a me aproximar das empresas de São Paulo que trazem a tecnologia pro Brasil. E isso me deu a oportunidade de criar uma coisinha inventiva. E eu comecei a perceber que não adianta você ter o produto e a operação incrível. Você tem que chamar o teu cliente. Não é o prato incrível. As pessoas têm que As pessoas se falam, mas saber assim... que aquilo existe, sim, né? e o boca a boca funciona? Funciona. Mas tem ferramentas muito mais eficientes, né? Não adianta você ser o melhor hambúrguer, a melhor pizza, a melhor sopa de batata e você não dizer para as pessoas, não mostrar para as pessoas que você é o melhor. E aí eu comecei a cair dentro da rede social, cara. Comecei a desmitificar a rede social, comecei a entender o que rolava, né? E, enfim, comecei a levar esses conceitos para lugares que eu trabalhava, né? Então, um grande exemplo que eu dou, eles estão até aí pela feira, daqui a pouco eu encontro com eles, os donos. O pessoal do Bobo Bar, que era um bar que eu chefiei lá no Meier, no subúrbio carioca, que já era bem pra frentex, né? Porque era um bar no subúrbio carioca que mega produzido, eles são donos de empresas de LED, então é tudo iluminado, tudo bem decorado. Mas o que foi muito maneiro é que eles peitaram. Eu acho que foi o primeiro bar na Zona Norte que fez uma carta de drinks autorais. Que legal. E eles sempre com o espírito de querer melhorar, querer inovar, me levaram para lá. Na época eu trabalhava no Diamante na Cozinha, um projeto social. A gente se conheceu no projeto social, eles gostaram da minha vibe e levaram para lá. No início eu mudei o cardápio deles, mas sempre com essa pegada de entender a rede social, então virou um cardápio instagramável. Nisso, por exemplo, a gente servia um torresmo que vinha num porquinho de cerâmica, né? Eu até brinco, eu falo. Já era sim, uma visão eu até brinco, digital, né? Exatamente. Por quê? Porque eu via. A gente começou a produzir foto, eu via que o cliente ele chegava no restaurante, ele não pegava o cardápio, ele pegava o celular e apontava pro garçom: eu quero isso aqui. E aí eu comecei a cair dentro disso. Então a gente tinha um queijo coalho empanado na maionese de alho, que eu fiz uma churrasqueirinha igual da praia do Rio de Janeiro. Sim, que o cara fica passando. Que legal. A gente tinha também, por exemplo, uma costela que eu fazia, na verdade, no sous vide, mas eu pré-defumava ela. Então, na hora, eu acendi uma palha de eucalipto dentro de uma churrasqueirinha micro, de inox. Que legal. E isso daí foi replicando, ao ponto de que o nosso cardápio, pra você ter noção, a gente mudou. Eu troquei o cardápio de escrito por um álbum de fotos da Kodak, da Fujifilm. Eu identifiquei o público-alvo de lá, entendi a idade deles e, assim, vou pescar pela memória. Certo, né? Aí botei os cardápios, era um álbum da Kodak e um da Fujifilm, um de comida e um de bebida. Todos os pratos e todos os drinks tinham fotos. Muito bom. E uma coisa que foi muito bacana, porque a Zona Norte, que é um lugar muito da cerveja de garrafa, do chopp, a gente começou a vender mais em receita de drinks do que em cerveja e chopp. E ainda assim, aumentando a receita de cerveja e chopp, porque a gente começou a pegar as high-ends. Então a gente começou a fazer parceria, na época era Ambev. Legal. Então a gente começou a pegar as cervejas high-ends da Ambev e botar lá, fazia, por exemplo, campeonato de beer pong. E a melhor foto desse sanduíche vai ganhar um não sei o que até o final do mês. Aí algumas pessoas julgavam. Então estimulava que o cliente repostasse o Bobô o tempo todo nas redes sociais, né? E fui levando isso pra frente, né? Depois eu chefiei outra casa, o Feu, no Itaiangá, onde a gente era uma casa de carnes para um público bem alto também. A gente tinha 350 lugares. E a gente servia o Wagyu. Então era só carne, assim, de alto nível. E sempre assim, tipo, se eu vou vender uma carne para um cara a um preço maior, eu tenho que fazer a experiência dele ser incrível. Então a gente pendurava a carne, botava fogo na carne, tirava fumaça e fazia borbulha. Então, assim, a gente entregava o que o cliente pagava, né? Muito legal a tua história, porque você viveu parte dela na era analógica e migrei para digital. Migrou para digital. Exatamente. E tem uma coisa que a gente estava conversando que é uma mensagem legal para passar. Você mencionou aqui, quando eu fiz a primeira turma, bem no comecinho do lance do curso, no formato gastronomia, né? Porque curso de cozinheiro existe desde os anos 80, mas é aquilo.
era o curso de cozinheiro. O curso de gastronomia começou a empacotar isso com uma cara de profissão um pouco mais glamurosa e Total. agregar outras questões que o Sim, curso de sim. cozinheiro não tinha, Não, questão de gestão, inclusive, eu acho que... confeitaria, outras linhas. E daí você aproveitou esse momento e se engajou de um jeito que foi dando condição a você chegar onde está hoje, né? Sim. Teve uma percepção também, duas coisas, né? Durante o curso de gastronomia, uma das coisas que eu falo que o curso de gastronomia me afastou da cozinha. Olha que doideira, né? Porque no curso de gastronomia eu estudei gestão, eu estudei marketing, eu estudei nutrição, eu estudei boas práticas. Isso daí eu comecei a perceber, cara, nenhum cozinheiro tinha me falado disso antes. Mas um dono de restaurante já me falou, mas um empresário já me falou. Então, assim, eu comecei a ver que o cara que estava subindo, ele estava com essa visão. Então, eu falo que o curso de gastronomia me afastou da cozinha. Começou a me fazer olhar para a gastronomia de outra forma. Que é importante. Sim, né? totalmente. Senão você só faz comida. É isso né? aí. Senão só faz comida. Aí. E outra coisa foi justamente esse período que a gente viveu agora, né? Da pandemia, que você começou a perceber que a galera que não estava presente no digital não estava conseguindo sobreviver. E essa que foi a minha grande virada de chave, porque eu estava no Bobô na época, e aí eu decidi que eles... Eu prometi para mim assim, eu vou deixar eles fluindo bem no digital. E a gente super fluiu, a gente não tinha delivery, a gente abriu o delivery no mesmo mês que aconteceu o fechamento. E a gente já estava com metade do que a gente tinha de receita de venda em delivery. Caramba. O que era muito bom, né? Já pagava as contas, deixava a gente meio que sobrevivendo. E aí, determinado ponto, eu falei, tô pronto, eu acho que agora eu tenho que me arriscar no digital. E aí comecei a estudar marketing digital, saí do Bobô, meio que na cara e coragem. Entrei no Feu e no Que Se Food, né? 2 lugares que eu peguei ao mesmo tempo, que me deu uma atrasadinha no digital. Mas comecei a gravar um curso que eu ainda estou gravando desde essa época, já faz 1 ano, que eu estou agora terminando a parte teórica dele. E comecei a aumentar muito o meu fluxo de informação dentro da minha própria rede, né? Eu acho que 3 meses... Eu tive uma outra experiência agora também, né? Eu chefei o Masterchef Brasil nas Nuvens, lá no Rio, que também foi muito instagramável, né? Eles me chamaram por isso, né? Você vê, eu nunca participei do Masterchef. Eles podiam... Sim, dar visibilidade. Eles chamaram a Revan para fazer o menu nas nuvens e eu para fazer o menu do bar. Eles poderiam ter chamado qualquer pessoa. Quantos chefes não passaram no Masterchef? Eles me chamaram, porque eu fazia a questão do instagramável, entendeu? Você tem o olhar disso. Exatamente. E é o que eu falo, né? Não só nas minhas redes, mas eu acho que aonde eu passo, eu tento levar. Porque eu sei que é diferente, né? Eu tive uma palestra essa semana e eu levei uma brincadeira pra eles, né? Eu peguei a foto de um dos petiscos e fiz um closezinho assim, só da comida. E aí era uma batata frita, era uma porção com 6 palitinhos de batata frita e um potinho de molho. Sim. E aí eu botei assim do lado, você pagaria R$49 por esse pote de batata frita? Aí todo mundo na hora, vocês pagariam? Vocês pagariam? Eles, não. Aí eu abri a imagem. Aí o que tinha na imagem? A vista do lugar, que é na Lagoa Rodrigo de Freitas, um lugar lindo no Rio de Janeiro. E o prato era um guindaste. Então, a batata frita chegava para o cliente, e não era uma batata frita, né? Na verdade, era uma espuma de batata que eu ultra congelava, empanava e servia com uma maionese defumada de tinta de lula. Que o prato em si já era bem gostoso, mas o borogodó era a apresentação. Eu vinha num guindaste, como a gente tinha aquela mesa suspensa, era uma... Exatamente. Então, assim, para o empreendedor era bom, porque a gente tinha um custo baixo e vendia bem, era o produto mais vendido, tá? Caramba. R$49, 6 batatas. Então, assim, era relativamente bem servido, né? Porque eram uns tubos, assim, de batata, né? Eram grossos e compridos. Mas, assim, a princípio, né? E aí você vê a importância de você trazer, né, a inovação, a experiência. E isso é tanto no seu negócio, de forma offline, quanto no online, né? Como você estar presente de forma online, né? Como você... Legal você ter ido explorar isso, se estudar, né? Sim. Porque
tudo na vida tem a importância da parte prática, mas a parte técnica é Sim, muito relevante. Sim, tem que ter o background. Tem que ter o background. E essa parte de digital, Sim, hoje, depois que ganhou relevância, todo mundo quer fazer. Mas Sim. não é todo mundo que Sim, sabe sim, fazer. sim. E se parar Sim. para pensar, antigamente o chefe de cozinha, o cara abria um restaurante, ele tinha que ter, se ele quisesse ter movimento, além de todas as premissas do negócio, que ele tinha que garantir qualidade Sim. de serviço, de produto, atratividade comercial, ele tinha que ter um ponto bom, porque senão ele não tinha como Sim. trazer gente para lá, Sim. levava muito tempo. As redes sociais são o Mudou. sonho do que o Sim. cozinheiro há 40 anos Mudou atrás completamente. tinha que é a possibilidade democrática dele colocar Sim. o produto dele Com na certeza. rua para os Com outros certeza. clientes verem. Com Mas certeza. tem que saber trabalhar com isso, né? Totalmente, totalmente. Entender teu público, né? Entender como que ele quer falar com você, né? Uma coisa que eu falo muito pra galera de estabelecimento é que pessoas se conectam com pessoas, né? Isso aí. Então, assim, se você faz aquele teu Instagram mega comercialzão, sem alma, sem carinho, sem uma pessoa falando, sem, sabe? É Você só mais falou um. tudo, É só mais um. mesmo foto de alimento, né? A gente vê comum Exatamente. isso. O cara posta o prato. Se não tiver alma naquilo... Tem que ter, tem que ter. O consumidor não enxerga valor. Exatamente. Ele vê, mais um Mais um post prato. de comida, Exatamente. mais um prato. E passa pra cima. É isso aí. E passa pra cima. E hoje você tem o teu Instagram. Sim, hoje eu digo 100% focado em redes sociais, né? Hoje eu tenho meu Instagram, é Chef Gabriel Nigro, @Chef Gabriel Nigro, F mudo, aonde eu sempre quis trazer muita questão, assim, eu sou um cara do subúrbio, né? Eu nasci em São Paulo, na verdade, mas eu fui, mas eu fui morar no Rio com 3 anos de idade. Sotaque, 3 anos de idade. Não dá. Você falou Porque é um só problema, 3 né? anos de Porque eu venho pra cá, meu não acabou. deu nem pra falar O porta meu. foi embora. E aí, hoje, assim, como eu sou do subúrbio, a minha ideia foi sempre... Eu acho que a gastronomia, ela é muito explorada de maneira... nas mídias e no social, de maneira da alta gastronomia, né? A televisão, um programa que eu dou um super exemplo é o próprio MasterChef. O MasterChef mudou a concepção do brasileiro em relação à gastronomia, né? Apresentou muita coisa nova. Muita coisa. Mas eu acho que agora cabe o papel da galera que tá aí com voz poder trazer a inclusão. Porque assim, vamos fazer um aspargo enrolado no presunto de Parma com molho holandês. Mano, quem é que pode comprar hoje em dia isso, sabe? Então assim, por que você não consegue fazer, sei lá, um quiabo com mortadela e molho, entendeu? E, tem um lance muito legal. A gastronomia inclusiva. Da restauração. Sim. Que é o seguinte, o mercado de alimentação, de food service, ele é o mercado mais inclusivo de mão de obra entre todos. Com certeza. Por quê? Porque ele é o único mercado que contrata gente independente da experiência Sim. que o cara tenha. Formação. Independente da formação. Então, o cara tá chegando da onde ele tá Verdade. chegando, em qualquer cidade, vai Verdade. trabalhar num restaurante. Ele não tem experiência nenhuma, às vezes não tem nem nível escolar suficiente, não tem nem tiro para aquilo, o dono de restaurante fala, Sim. vem aqui que eu vou te ensinar. Sim. Vem aqui, você vai usar uniforme, vai falar com o meu cliente, vai aprender a cozinhar, É isso. vai não sei o que lá, papapá. E o momento é legal porque as pessoas passarem a entender que isso não é um bico, não é um quebra-galho, ele pode ser uma profissão da Sim. vida do cara. Então, a restauração é um canal inclusivo. Total. A gente tem que E, trabalhar exatamente, isso melhor, e né? faz parte disso agora. Eu acho que os chefes entenderem, né, as escolas de gastronomia entenderem que isso precisa ser colocado. Então, Isso assim, aí. eu uso muito as minhas redes sociais para isso, né? Você vai ver que todas as vezes que eu posto uma receita, eu posto quase todo dia. Na verdade, eu posto todo dia, mas quase todo dia tem um vídeo de receita. Você precisa fazer uma coisa que a pessoa, não ache difícil, que ela tenha o que precisa em casa e que ela possa comprar. Porque senão você está fazendo vídeo para quem? O que você está transformando? E assim, eu acredito piamente que a gastronomia, ela pode ser quase saiu um palavrão agora, uma senhora
Já entendeu o que isso aí? Já. Uma senhora ferramenta de transformação social, sabe? Eu com acho certeza. que quando você aproxima o povo de do alimento, quando você faz com que ele entenda, você muda uma sociedade, né? A pessoa começa a se relacionar de maneira diferente. Porque o Falo alimento carrega sim, questões sociais, históricas, culturais. Fora a é, questão nutritiva, fora a questão de desperdício, isso, sustentabilidade. tem muita coisa Então, se envolvida, você né? leva isso para as pessoas, você pode mudar um país, cara. Com Então, assim, a certeza. minha luta hoje é isso, né? Que legal. É de cada vez mais poder dar esse acesso à informação. Eu trabalhei 2 anos num projeto social de gastronomia que a gente justamente fazia isso. A gente pegava pessoas que não têm condição de pagar um curso de gastronomia para aprender gastronomia, para a gente dar uma introdução à gastronomia Legal. e da gente direcionar eles para o mercado de trabalho. Então, assim, hoje a minha ideia é conseguir fazer isso de maneira mais plural, né? Por que eu não lancei cursos ainda? Eu tô nesse caminho, porque não tem jeito, né? A gente tem que pagar a conta. Mas, embora hoje eu até foque mais em ação com marcas, mas, enfim, uma hora a gente vai chegar lá. Porque eu acho que a internet é uma das maneiras mais fáceis de você proliferar a tua informação. Seja essa informação cultural, seja a informação de venda do teu estabelecimento. Isso aí. Então, se você explora ela da maneira certa, né, que é uma rede social, que as pessoas têm que lembrar isso, que você usa ela para socializar, então você tem que ser Isso aí. um ser social ali dentro, seja você uma pessoa ou uma empresa, você vai conseguir disseminar a tua informação. E essa tua pegada de democratização e acessibilidade do conteúdo voltado para o segmento é muito importante. Sim, muito importante sim. Pelos motivos que você falou. Gabriel, muito legal, cara, porque... Por que é importante de estar aqui com um cara que nem você? Porque esse mercado, como a gente falou, é um mercado que os profissionais precisam de referências, de motivação, Sim. de incentivo e de benchmark. Porque o mercado se desenvolve Sim. hoje assim e as pessoas também. Então, ter um cara que nem você, com uma história bonita, de amor, de paixão pelo segmento, com referências tão boas de aquisição de experiência e de exercício com sucesso em várias frentes, mostrando a versatilidade que a profissão hoje Sim, de cozinheiro, exatamente. de chefe pode Você ter. não tá preso na cozinha, né? Não necessariamente tá atuando na cozinha. É muito importante, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas vendo aqui que vão falar, pô, será que eu vou trabalhar com isso? E de repente ver exemplos como o teu e falar, pô, Sim. legal, cara, eu posso ser feliz fazendo o que eu tenho vontade de Exatamente. fazer, e tem várias frentes, várias possibilidades. Então é muito importante trazer casos como o seu pro Saindo do Forno. Legal? Prazer foi meu estar aqui com vocês. Pô, Conversa muito boa. Obrigado, parabéns aí. Obrigado. Só deixa mais o recadinho do teu Instagram de novo pra turma. Segue lá, hein, galera. @Chef Gabriel Negro. Pode mandar pedido de receita, pode pedir o que quiser. Demora, mas vem. É isso aí. Valeu. Zani, brigadão, viu? Cara. Prazer, Obrigado. viu? Bom, valeu, ficamos gente. por aqui com mais um episódio legal do Saindo do Forno, Rational Rede Food Service, direto da FISPAL 2022.